Testando. Queria falar um pouco sobre essa questão do transporte, contextualizar, porque só dentro desse contexto é que a gente vai conseguir entender como o aplicativo e as tecnologias vão poder contribuir nesse cenário. Entre o dono da carga e o dono do caminhão, existe invariavelmente um intermediário. Por quê? Porque, assim como o comércio é o intermediário, aqui você necessita também, entre um produtor e um consumidor, do intermediário. Esse intermediário, legalmente, deve ser feito sempre por uma empresa de transporte de carga, uma ETC, ou até uma cooperativa de transporte de carga. Mas, geralmente, quem faz esse papel de intermediário é uma empresa de transporte de carga. E esse intermediário tem duas funções. Uma, equacionar a questão do contrato, ou seja, realizar o documento contratual e dar a garantia ou fazer a liquidação financeira do pagamento desse contrato que foi realizado. Esse contrato legalmente é um conhecimento, um CTE, um conhecimento de transporte de carga, com o manifesto, e bem provavelmente ainda esse ano talvez deve chegar aí o tal do DTE, que é o documento de transporte eletrônico, que vai, digamos assim, congregar diversos documentos utilizados no transporte, como o CTE, o MDF, o CIOT, e todas essas outras documentações vão se fechar num único documento que espera-se que venha equacionar e simplificar esse processo. Isso ainda é o que se vende. De fato, não vai haver grandes simplificações e vai acabar dependendo ainda mais das tecnologias para poder realmente ser um documento único simplificador. No financeiro, a mesma coisa. Você tem, então, o Vale Frete, o Vale Pedágio e o CIOT, que é o documento que comprova aí o pagamento, a forma como foi feito, realizado a liquidação desse contrato. O dono da carga, basicamente, ele está responsável tanto pelo pagamento financeiro, a liquidação financeira, ele vai dar o dinheiro do pagamento desse frete. Às vezes é o destinatário, né, mas está dentro do contexto do dono da carga, entre o remetente e o destinatário, a responsabilidade do pagamento, e ele emite a nota fiscal, ou seja, a nota fiscal daquela mercadoria. Se formos ver, nota fiscal, conhecimento de transporte, o próprio DTE, são todos documentos fiscais. Tá? São documentos que têm a ver com controle de arrecadação do fisco. Do lado do dono do caminhão, você tem então quem são os donos de caminhão? As empresas de transporte de carga, as cooperativas de transporte de carga, os táxis, o transportador autônomo de carga, e aqui está faltando. E agora deve vir, também está no processo da Câmara para aprovação, e com esse movimento do diesel agora deve agilizar o processo na Câmara para aprovação do MEI caminhoneiro, que é uma forma de pegar o TAC, que é um CPF, uma pessoa física, e dar a ele um CNPJ. Tá? Então o MEI caminhoneiro deve ser votado, deve ser aprovado rapidamente e vem também vendendo a ideia que vai facilitar o contrato do caminhoneiro direto com o dono da carga, porque ele agora tem um CNPJ. Isso não é uma verdade absoluta, isso não vai ocorrer de uma forma linear. E corre também, em paralelo com essa turma todinha aqui, o transportador de carga própria. Transportador de carga própria, que é uma espécie de concorrência predatória no transporte, são as empresas que têm caminhão de frota própria, ou seja, cuja atividade principal não é transporte, mas ela tem caminhão, e no retorno ou por algum motivo ele pega aquele caminhão e coloca para fazer frete, sem que ele seja uma transportadora. Então, você tem aqui. E aí, dentro dessa figura que eu chamaria de não legalizados ou não reconhecidos oficialmente, nós temos o transportador de carga própria, que é alguém que está no mercado
atua no mercado, é conhecido, mas não é reconhecido, a legislação não o reconhece, a NTT não o reconhece, ele não tem o RNTLC, ou seja, mas está lá e vive transportando e vive puxando. Você tem os agentes de frete, que são também pessoas que trabalham no agenciamento, nessa fase de intermediar frete, ora trabalhando para as empresas de transporte de carga, ora trabalhando direto para o dono da carga, mas ele também é um agente, ele é uma figura não reconhecida na legislação de transporte e não reconhecida no meio, mas ele existe. Basta ir em qualquer parte de posto de rodovia, onde tem centrais de carga, centrais de frete, e você vai encontrar o agente de frete lá trabalhando religiosamente no horário, fazendo esse trabalho de agenciamento de frete. Outro também não reconhecido no meio é a figura da carta frete, que é quem financia, quem está por trás dessa questão da intermediação do frete, é quem está por trás fazendo o financiamento desse frete. Ou seja, quem dá a liquidez nesse sistema de frete é o pessoal que emite e que desconta e que trabalha com a carta frete. Outro agente do transporte também, não reconhecido da legislação, não reconhecido pelos meios oficiais, mas que existe. Não há caminhoneiro que não receba um cheque ou um documentozinho para ir num posto de gasolina trocar aquele vale por uma coisa. Esse aqui é o nosso fiado, o conhecido fiado de quem já é mais velho como eu, já foi para o interior, já viveu no interior, sabia como é que funcionava, ou das periferias das cidades, antes da chegada dos grandes supermercados, na vendia, na padaria, era assim que se vendia, era assim que se fazia. No fiado, anota na caderneta e eu aproveito a sua que eu pago. Fio do bigode. E ele veio, então, para substituir a carta frete, oficialmente, você tem o vale frete, o vale pedágio e o CIOT, que eu já citei anteriormente. Então, esses agentes que não são oficiais, mas estão atuando no mercado, é que, digamos assim, são o alvo, do meu ponto de vista, a ser buscado. Por quê? Porque a visão, digamos assim, vamos chamar de simplista, de quem atua no setor de transporte primeiro, algumas coisas são clássicas, né? O risco, quanto maior o risco, maior o lucro. Então, tem por trás dessa história uma coisa muito interessante que de 12% a 30%, isso são dados de um trabalho científico da Exalc Log, aqui da USP de Piracicaba, que aponta que no frete agrícola, porque em outros ainda é maior, de 12% a 30% do total do frete pago pelo dono da carga fica com o intermediário. O restante vai para o caminhoneiro. Ora, você ganhar 30%, 20% de comissão de corretagem é uma taxa fantástica. Todo mundo está de olho nela. Todo mundo quer morder o naco desse negócio. Ainda mais quando você olha o volume total de dinheiro que transita no transporte. Então, morder isso daí é algo que está todo mundo de olho. E quem é esse todo mundo que está de olho? Duas correntes que eu chamo. Existem o lado financeiro, que está de olho em querer botar a mão nesse dinheiro, e existem os oportunistas de tecnologia e de negócio que também querem crescer, se oportunizando também, podendo morder parte desse dinheiro. O que importa é como morder isso daqui, porque isso está diretamente ligado a risco e lucro. Ou seja, esta é uma operação que, de certa forma, incorpora muito risco e por isso ela também dá esse retorno. E como mitigar ou como minimizar esses riscos para poder atuar? Este é o olhar que eu vejo como simplista, que a intenção era ver como ter uma abordagem diferente para esse problema. Por quê? As conhecidas e novas hoje fintechs, ou seja, o Banco Central abriu o mercado já desde 2018, vem abrindo 2018, 19, 20 e agora 21, cada vez mais o mercado para maior concorrência. E aí os meios de pagamento foi uma das primeiras a serem abertas lá já em 2018, 2019, com a chegada dessas chamadas fintechs nos meios de pagamento, o pessoal do pré-pago, que está aqui
atuando fortemente no Vale Frete, que é onde também ele está atuando, mas não domina. Por quê? Porque isso aqui também é um negócio interessante, é um pré-pago, ou seja, você deposita o dinheiro e ele garante que só vai liberando o dinheiro para lá e ele trabalha com esse dinheiro, aonde ele quer, que é o que uma fintech, olha, ela é aversa ao risco, ela não quer correr risco. Então, a fintech não quer correr risco, então ela só atua no Vale Frete. Ela não conseguiu substituir a carta frete, por quê? Porque ela não quer correr risco. Então, ela trabalha com dinheiro antecipado, dinheiro na conta dela e ela trabalha. Lógico que isso também é um bom negócio e que se atua. Outro que vem chegando no mercado, hoje são chamadas logtechs, que seriam as empresas de tecnologia que usam um conceito chamado no mercado de uberização e que estão, que de uma forma também equivocada, entendem que, ou vendem a imagem de que uberizar significa retirar o intermediário, significa simplificar, fazer um ponto a ponto sem intermediário. Isso não é, a Uber não é isso, e a uberização, de fato não é isso, mas é como vem se propagando. Seja como for, Logitech quer trabalhar nesse conceito, então, de ponto a ponto, de simplificar, de tirar, acabar com o intermediário, significa que ela é aversa, ela não quer trato pessoal. Ela quer relações eletrônicas, onde ela não tem que ter aporrinhação com o caminhoneiro, não tem que ter aporrinhação com o motorista, não tem que ter aporrinhação com o embarcador, com ninguém. Ora, se alguém já teve algum contato com o transporte, sabe que isso é quase que uma utopia. Ou seja, é muito difícil você ter uma relação ou uma tecnologia que vá passar por cima disso. Tanto que muitas delas, e aí você tem desde FretBras e Truckpad, trocentos aplicativos que estão aí rodando, nenhum deles conseguiu dominar o mercado. Tá? Por quê? Porque você não vai conseguir vencer esse mercado de uma forma 100% eletrônica, mesmo com a iniciação digital do motorista, mesmo ele hoje usando já muito bem o WhatsApp, ele usando muito bem o Facebook, ele saber usar os aplicativos. É diferente dizer que você vai passar por cima desse processo sem levar em consideração esses agentes que são agentes que de fato estão no mercado, mas que são considerados ocultos. Ou seja, isso é quase que uma hipocrisia. Ou seja, você sabe que existe, mas não reconhece. Então, não reconhecer e não dar o devido valor ao agente de frete, à carta frete e saber como tratar e como equacionar também a questão do transportador de carga própria, se for de interesse ou não, passa pela essa questão do QRA. Dentro dessa questão que eu falo das simplificações do que vem acontecendo, seguindo o rastro do dinheiro, de 100% do que o dono da carga desembolsa para transportar a mercadoria dele, de 12 a 30 ficou com intermediário. O dono do caminhão não ficou com 70 a 88% dessa brincadeira. Tá? Por quê? Porque ele tem os seus consumíveis. Então, pelo próprio MEI, pela própria proposta do MEI caminhoneiro, 20% é o que eles entendem que é o lucro do caminhoneiro. 80% é o que está aqui chamado de posto de combustível, ou seja, é consumível, seja em combustível, seja em óleo lubrificante, vai ser depois pneu, alimentação e todo o que vem como despesas de uma viagem. Tá? O que eu chamo de falta de interpretação, mesmo com a chegada de um documento de simplificação, como é o caso do DTE, que se vende aí hoje como sendo para efeito do ministro aí, que é o grande projeto do ministro Tarcísio na área do Ministério de Infraestrutura, que já está funcionando hoje no Espírito Santo, né, o DTE, que o DTE vem para simplificar. Não é um fato tão absoluto, porque o DTE não deixa de ser um documento fiscal. Enquanto um documento fiscal, ele passa pela Secretaria de Fazenda. Para que eu possa, então, fazer essa emissão de um documento fiscal, para
quem sabe, emitir uma nota fiscal, você tem que ter um contador, você vai ter que ter uma assinatura, um certificado digital reconhecido dentro da Secretaria de Fazenda para associar aquele CNPJ àquela transação e dar legalidade nesse documento. Isso implica, então, que existe por trás dessa simplificação de um único documento um conjunto de obrigações que deverão ser cumpridas e que vai abrir espaço para, digamos assim, empresas que vão oferecer essas soluções. Assim como foi a caso do Simples, que tem hoje as empresas que vendem aí facilidade para quem é MEI, para quem é simples, vai surgir a mesma coisa para cá. O que importa é, isso aqui não é uma coisa liga-chave e o documento único está emitido e as coisas começaram a trabalhar. O mesmo vai acontecer com a questão do MEI caminhoneiro. O fato dele ser um MEI não quer dizer, não simplifica o fato de dizer que ele vai conseguir bater direto na porta do dono da carga e falar, olha, eu agora aqui eu posso puxar para você. Por quê? Porque ele, de novo, vai ter que ele também conseguir emitir o tal do DTE. Então, ele tem que cumprir um conjunto de regras para emitir esse DTE e ele vai ter também que atender a um conjunto de regras que esse dono da carga faz. Que é por isso que existe o intermediário. Ele faz essa seleção, esse filtro, essa verificação e faz toda essa interface. Então, o MEI caminhoneiro vai realmente vai simplificar a vida do caminhoneiro, vai facilitar e vai ajudar muito o caminhoneiro? Vai, sem sombra de dúvida. Mas não quer dizer que também ligou a chave a partir de amanhã o MEI caminhoneiro resolveu a vida do caminhoneiro. Não, ele continua sem ter a sua vida resolvida. Fora as questões que você tem ainda de avaliação de dados e de integridade, seja do RNTRC, do Renavan, da carteira de motorista, ou seja, esse cara é ele mesmo, golpes e uma série de outras coisas. O que importa é o espaço para que alguém continue a equacionar o problema do dono da carga para com o dono do caminhão continue aberto. Nenhuma Logitech até hoje, nem Temov da Sotran, nem o pessoal da Cargo X, nem Truckpad, nenhum deles conseguiu, de uma forma fácil, equacionar toda essa problemática. Porque eles não buscaram compor. É a história do tipo assim, eu quero ser eu sozinho. E este é um ambiente que ele passa obrigatoriamente por uma espécie de um consórcio de empresas que tem que se reunir para poder equacionar esse problema como um todo. Por quê? Porque ele é muito capilar, você está espalhado por uma região muito vasta do Brasil, envolve muitos atores. Uma operação que é, de certa forma, nervosa, porque ela tem que acontecer e acontece diariamente. Ou seja, você não pode... O motivo desse cara intermediário, o motivo das grandes filas, às vezes, de caminhões nos centros, nos portos, é porque o caminhão apareceu e embarca. Ah, mas não está descarregando, não importa, pelo menos já carreguei. Garantia a minha carga. E o caminhoneiro é a mesma coisa, ele primeiro pega, depois ele vai pensar no restante. Ou seja, essa é uma operação que só você convivendo dentro desse meio, você consegue entender melhor. E é essa dificuldade das tecnologias não terem conseguido equacionar o problema. Porque primeiro subentende-se que um aplicativo ele veio para simplificar. E eles então querem que o aplicativo resolva de uma única passada, de uma única vez, toda uma problemática que envolve uma quantidade muito grande de atores. Então, a proposta do QRA, dentro desse cenário inteiro, é justamente começar a construir um consórcio de agentes que vão equacionar isso. Então tem desde uma empresa que vai ser responsável, que tem hoje know-how e já tem 20 e poucos anos no mercado atuando na parte de emissão de documentos de transporte e gestão de empresas de transporte, passa por alguém que entenda da complexidade da operação, que precisa de alguém da área de posto de combustível, porque ele de certa forma, contribui com essa capilaridade e vai depois abrir espaços para
tanto o pessoal de carta frete, de fintech, porque tudo isso tem que continuar sendo financiado, e aí vem a diferença que isso estando totalmente sistematizado, totalmente organizado, a carta frete passa a ser um documento mais legítimo, mais auditável, por conseguinte, reduzindo-se o seu risco na sua operação, o que faz com que toda esta operação comece a ser atraente para o pessoal da fintech, ou seja, quem tem o capital vai começar a poder então a brincar melhor dentro desse cenário, porque os riscos tendem a diminuir, lógico. Isso implica naturalmente em redução de margem, porque o que se busca é a redução de custos. Então, para reduzir o custo para esse cara do 100% ou melhorar a margem do dono do caminhão que está aqui só com 70%, que só sobrou 20% de 70%, ou seja, ele está com 14%, 15% de rentabilidade dentro desse contexto inteiro, essa ferramenta tem que começar a fazer esses ajustes. Mas são ajustes que quem conseguir entrar dentro desse consórcio e contribuir e trabalhar dentro, pode, sem sombra de dúvida, num curto espaço de tempo, mudar o jogo. Ou seja, o que eu acho que precisa para mudar uma das escolhas e das alternativas para virar a chave na questão tecnológica do transporte de carga passa por isso. Um aplicativo que entenda que existem atores não reconhecidos, eles não são invisíveis, eles somente não são reconhecidos, porque o status quo resolveu, por algum momento, apagá-los, entendeu? Mas eles sempre existiram, sempre existiu o frete, sempre existiu a carta frete, sempre existiu o transportador de carga própria. Esse reconhecimento, o entendimento das implicações legais e obrigações legais que estão por trás de tudo isso. E, por último, as questões dos riscos, ou seja, como isso é rastreado, como isso é encadeado, sistematizado, para que possa, então, o capital trabalhar de uma forma dinâmica e corretamente e ser remunerado adequadamente por isso. Essa é a proposta do QRA e é isso que ele se propõe a fazer.